Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Se Liga na UFG. No episódio de hoje vamos falar sobre fotografia e artes visuais. As novas ferramentas tecnológicas e o desenvolvimento de linguagem nas artes têm possibilitado cada vez mais complexidade e diversidade nesses campos. E olha que estamos falando de produção artística, atuação profissional e muito mais. Então, se você tem interesse em artes visuais e fotografia, fique com a gente, pois o programa está apenas começando. A Faculdade de Artes Visuais da UFG conta com uma galeria. Por isso, o local é chamado de Galeria da FAV. Mas olha, não se deixe enganar por essa aparente simplicidade. Localizada no campus Samambaia, em Goiânia, a Galeria da FAV é um importante ponto no mapa de produção artística de Goiás. Olá, meu nome é Samuel de Jesus, eu sou professor de artes visuais, cultura visual na Faculdade de Artes Visuais UFG. A Galeria da FAV é uma instituição que foi criada em 2002 e tem como âmbito uma promoção, divulgação e conservação de obras no âmbito de constituição do patrimônio artístico da UFG. Estamos aqui na parte maior da galeria, né, que é a sala de exposição. Essa galeria foi criada inicialmente, né, dentro do antigo prédio da Faculdade de Artes Visuais e continua logo depois da mudança dessa faculdade nesse espaço físico. Essa galeria tem uma dupla missão. Eu diria uma missão puramente artística, de promoção de obras de artistas nacionais, internacionais, e tem também, eu diria, uma vocação pedagógica. Uma das missões pedagógicas da galeria é de atender justamente a comunidade interna da UFG, propondo várias atividades pedagógicas, monitorias, também estágios, né, de formação dos alunos, e também propõe, na medida do possível, alguns cursos pelos próprios alunos da UFG. Também, esse espaço não se restringe à própria comunidade interna da UFG, mas também da comunidade externa de Goiânia. Meu nome é Anaí Jorge, sou artista visual, formada aqui na Faculdade de Artes e desenvolvo um trabalho entre muitas mídias. Quando eu expus aqui pela primeira vez, em 2009, uma exposição que se chamava Além do Olhar, era uma exposição de finalização de doutorado que eu realizei na Universidade de Quebec, no Canadá, e eu senti a necessidade de apresentar todo esse trabalho visual que foi desenvolvido lá, toda essa pesquisa, e a Galeria de Arte era, na verdade, um espaço por excelência para mostrar esse trabalho. Mas há necessidade da espacialização disso, né, de um espaço público onde todos aqueles elementos poéticos que foram desenvolvidos, foram elaborados, eles precisam estar no espaço e ter contato com o público, porque na verdade é uma resposta que o artista tem em relação à sua pesquisa. Bom, o Se Liga vai agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta para falar mais sobre fotografia e artes visuais. Não saia daí, hein? E o Se Liga está de volta e recebe agora Renato Cirino, que é mestre em arte e cultura visual, servidor técnico aqui na Faculdade de Artes Visuais da UFG e realiza trabalhos com fotografia, vídeo, internet e muito mais. Tudo bem, Renato?
Tudo bem, Marcelo? Muito obrigado aqui pelo convite feito pela TV UFG para participar aqui com vocês. A gente que agradece aqui a sua presença, Renato. O nosso tema hoje é fotografia e artes visuais. A minha primeira pergunta é o que seria fotografia no século XXI? Marcelo, para a gente compreender o que seria fotografia no século XXI, eu acho importante a gente voltar um pouco atrás, nos séculos, né, para entender o que seria esse conceito de fotografia. Basicamente, o conceito de fotografia é a escrita pela luz, né? A escrita pela luz, numa maneira tradicional, é numa superfície material sensível, que pode ser o papel fotográfico, o filme fotográfico, daqueles filmes antigos, que muita gente que nasceu na década de 80, por exemplo, 70, vão conhecer muito bem, que são os filmes dos rolinhos, né, de um filme marrom e tudo mais, né. Então, a partir do momento que a gente compreende esse processo de escrita pela luz, a gente migra, então, de um processo analógico, né, que envolve questões óticas e físicas e químicas, e vai para o contexto, então, das tecnologias da informação e da comunicação, em que, além dos processos óticos e físicos, o processo químico ele é substituído por sensores digitais que transformam, que traduzem essa luz, né, a reflexão da luz, em algoritmos que produzem imagens, né, que compõem as imagens. Quando a gente fala aí dessas novas tecnologias, a gente logo pensa nos tablets, né, nos celulares, nesses dispositivos que são capazes de captar uma imagem, produzir uma fotografia. Esses recursos, eles tornaram, talvez, banalizaram a fotografia, ou democratizaram, ou acessibilizaram? O que você poderia dizer sobre isso? Olha só, quando a gente pensa na palavra, por exemplo, banalizar, né? Banalizar a produção de imagens, a gente percebe um certo preconceito do que seria essa banalização, né? Então ela vem carregada com um tom pejorativo. E, no meu ponto de vista, essa banalização ela é extremamente benéfica. Porque a partir do momento que há o processo de acesso à produção de imagens, então acho que talvez o termo correto seria acessibilidade, acesso e não banalização, muito mais do que democratização, porque democratização pressupõe um acesso isonômico aos aparatos que produzem imagens, e a gente sabe que não é todo mundo que tem condições de comprar os tablets mais avançados, não é todo mundo que tem condição de comprar as câmeras mais avançadas. Mas nós conseguimos, e as pessoas conseguem comprar, o capital permitiu que elas comprassem produtos que sejam mais simples, mas que conseguem produzir imagens, né? Que elas conseguem produzir imagens por meio desses produtos. Então, acho que o termo correto é acesso a eles, né? E eu acho ótimo, porque a partir do momento que você permite com que mais pessoas possam se expressar por meio da produção de imagens, você tira essa ideia de que há uma exclusividade ou talvez uma elitização do processo de se produzir imagens. Então, qualquer sujeito hoje é um produtor de imagem potencial. E eu acho isso maravilhoso. Então, o acesso a essas tecnologias da informação e comunicação para se produzir imagens, para mim é maravilhoso, sou adepto. Que ótimo. Atualmente o termo artes visuais, ele é muito amplo, né? Ele envolve fotografia, artes plásticas, audiovisual. Existe uma maneira de a gente definir o que seria artes visuais? Eu acho que a natureza do termo em si, ela é ampla, né? Você mesmo já descreveu também algumas das possibilidades que podem ser categorizadas enquanto artes visuais. Mas eu definiria artes visuais como um processo de manifestação das sensibilidades dos sujeitos por meio de visualidades. Então, aquilo que é uma manifestação sensível por meio de visualidades pode ser considerado enquanto artes visuais. A questão aí, nesse termo, artes visuais, é justamente a utilização da palavra artes, porque há determinados grupos e há determinados espaços e que vão certificar e que vão eleger determinadas manifestações enquanto artes. Sim. Né? E aí a gente sabe, por exemplo, os museus são esses espaços, né? Então, o que está dentro do museu, normalmente é concebido enquanto arte, numa postura mais tradicional dessa visão.
Mas é claro que a gente sabe que hoje em dia as artes visuais podem ser manifestadas em qualquer lugar, inclusive em lugar nenhum, quando a gente se fala dos espaços digitais, Sim, por exemplo. Exatamente. Então, essas novas tecnologias, elas contribuem para ampliar ainda mais esse termo artes visuais. Elas contribuem porque, como eu havia dito para você, você permite o acesso ao processo de produção de imagens. Agora, o problema é esse processo de produção de imagens ser considerado artes, ser considerado arte, um processo artístico. Nem tudo é considerado um processo artístico. Aí a questão é, nós nos direcionamos para quem ou o que define o que seria arte visual, o que seria arte, né? Essa é a grande questão. Então, se pensar nisso, quais são as instituições que acabam elegendo, assim, isso é arte, isso não é, sabe? Então, você, por exemplo, você tem filhos? Você tem filhos? Você tem irmãos? Sua mãe? Tem, exato. Seus irmãos. Se os seus irmãos tiram fotografias, você considera as fotografias dos seus irmãos enquanto arte? Você considera? Depende da fotografia, né? Depende do que ele quis passar com aquilo, comunicar com aquilo, né? Então, a questão depende, né? Então, o que vai ser considerado enquanto arte visual depende de vários fatores. Ok. Vamos fazer um intervalo rapidinho aqui, Renato, e a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Estamos de volta para continuar o nosso bate-papo com o Renato Cirino, que é mestre em arte e cultura visual e realiza trabalhos com fotografia, com vídeo, com internet, com audiovisual, né, Renato? Com bastante coisa. Um monte de coisa. Então, Renato, no bloco anterior a gente estava falando um pouco sobre as transformações que as novas tecnologias trouxeram para as artes visuais e para a fotografia. E você até citou que os museus é um espaço onde pode se definir o que é arte ou não. Mas hoje a gente consegue colocar o que a gente produz em um espaço que não é físico, né? Não precisa estar dentro de um museu. O que você poderia falar sobre isso, essa produção sem necessidade desse espaço físico? Olha só, eu citei o exemplo do museu porque é um exemplo bem conhecido, né? Que é um espaço de eleição do que seria a arte, né? Isso já está bem caracterizado para a sociedade de uma forma geral. E aí, acho que talvez o que você está querendo dizer é a gente ainda precisa, em alguns aspectos, de meios físicos para se produzir essas imagens, né? Então, assim, a câmera fotográfica é um meio físico, as próprias telas são meios físicos, né? Então, onde você exibiria essa imagem ou então esse produto artístico? Seria por meio de uma tela? Você está vendo isso como, né? Então, ainda assim, há a necessidade de meios físicos, mesmo né? Que seja pela internet, né? Por exemplo. Mesmo que o produto seja digital. Né? Em algum aspecto você precisa do meio físico para poder acessar essa produção. Mas eu entendi quando você me questiona isso, a questão é que os espaços digitais, e olha, veja bem, eu defino muito bem, assim, espaços digitais, não espaços virtuais, porque conceitualmente o virtual ele é potencial, uma coisa que é potencial. E quando você vê uma imagem digital, ela existe, mesmo que digitalmente, né? Então ela não é virtual, ela é digital. Ela deixou de ser uma potência e virou um produto em si. Esse espaço, ele também é caracterizado enquanto espaço capaz de definir produtos artísticos, o que é arte e o que não é arte. Né? Ele só muda a cara, só muda o suporte, né? Mas ele ainda assim, não é porque é um espaço digital que é acessível, que várias pessoas podem ter acesso, que não deixa de caracterizar o que pode ser arte, o que não pode ser arte. Acho que é relacionado muito com quem ou o que está por trás daquilo, para definir o que é arte e o que não é arte. Né? E como que o mercado tem lidado com essas novas produções? Eu acho que o mercado ele se adaptou, né, a essa condição de produção de imagens, né, de que todos nós somos produtores de imagem em potencial, desde que nós tenhamos acesso a esses aparatos de produzir imagens, mas ele continua definindo o que é arte e o que não é. Então, por mais que
um festival, por exemplo, e vai escolher, e vai considerar quais são os filmes aptos a ingressarem naquele festival, por mais que ele aconteça só no YouTube, por exemplo. Mas há uma escolha. Então, assim, pode ser que nessa escolha o processo de eliminação vá definir. Aquilo não é considerado como um objeto artístico cinematográfico suficiente para fazer parte do nosso festival. Então há esse processo de exclusão. O que acontece é o mercado ainda elege, né? O mercado ainda define, o mercado ainda tem esse poder ainda de caracterizar o que é arte e o que não é arte. Pode falar que a mídia é diferente de antigamente, mas quem faz essa curadoria são as mesmas pessoas, as mesmas instituições. Né? Então eu não vejo que há uma mudança só pelo fato de nós termos outros aparatos ou outros locais para poder exibir, né, produtos artísticos. É claro que há várias manifestações, como as manifestações de arte urbana e tudo mais. Então talvez nesse contexto de arte grafite, tem gente que vai chamar grafite, tem gente que acha que é pichação, e há a distinção entre esses dois termos, vão preferir o termo grafite para caracterizar enquanto um produto artístico, sendo que pichação vão dizer que é pejorativo em relação àquela manifestação visual, né? Que também carrega com ela traços e referências para quem estiver olhando para ela determinar que ela é ou não é uma obra, um produto artístico ou uma obra de arte. Ok, você se arriscaria em dizer quais seriam as possíveis tendências para o futuro das artes visuais, Renato? Eu não arriscaria. Eu não arriscaria porque não necessariamente as artes visuais dependem dos aparatos para acontecerem, né? Elas dependem muito das relações sociais e dos contextos no qual elas se inserem do que dessas técnicas, né? Então, assim, as técnicas elas vão sendo reinventadas. Sim. E eu particularmente acredito que o papel do artista é um papel de vanguarda. O artista ele está sempre à frente do seu tempo e nesse contexto não tem como prever que tipo de rupturas que ele vai criar no futuro, mesmo que futuro próximo. Então, num mundo, num contexto em que as tecnologias de processamento, por exemplo, elas duplicam a cada 6 meses, como é que eu posso dizer o que vai acontecer depois de amanhã? Ok. É muito difícil. Renato, muito obrigado pela sua participação aqui no Se Liga. E um tempinho para você se despedir rapidamente. Olha, eu agradeço, Marcelo, que novamente o convite da TV UFG, e eu acho que o importante nessa discussão toda é não fechar no conceito sobre o que seria artes visuais. Ok, muito obrigado. Nós agora vamos para o nosso último intervalo, mas voltamos rapidinho, hein? Fique com a gente porque ainda tem mais fotografia e artes visuais no programa de hoje. Hoje em dia, muita gente tem câmera digital ou faz foto pelo celular. No entanto, nem sempre basta sair por aí clicando e postando. Para quem deseja trabalhar profissionalmente com fotografia, construir um trabalho artístico a partir das fotos e tudo mais, é necessário estudo teórico e prático. Por isso, fomos conhecer o Laboratório de Fotografia da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Confira. Eu sou graduado em Fotografia e Imagem e sou técnico de fotografia da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Vamos lá para o estúdio da FIC. O estúdio da FIC é um espaço dedicado às aulas de fotografia dos cursos de jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda. Ele também atende as empresas júnior da FIC e também é usado para produções de docentes e discentes da FIC. A equipe do estúdio é composta pelo coordenador, o Leonardo Eloy, eu como técnico de fotografia, os professores das matérias de fotografia,
e os monitores das matérias. Eu acho o uso do estúdio muito importante para os alunos, porque eles conseguem aprender como que funciona, por exemplo, fotografia publicitária no mercado mesmo. Eles fazem muitas produções que são voltadas para o mercado, como seria no mercado quando eles saíssem daqui. E eu acho importante também, mesmo que a pessoa não queira trabalhar com fotografia no futuro, que ele saiba poder olhar um trabalho de alguém que ele está contratando e saber julgar aquele trabalho de uma forma mais técnica e sabendo como é a produção. E a fotografia ela está sempre em evolução, sempre aparecem novas tecnologias da fotografia digital e ao mesmo tempo tem sido muito resgatado aquela paixão pela fotografia analógica, pela fotografia clássica. Então o que a gente pode esperar para o futuro é sempre a evolução dos materiais, sempre tentar oferecer para os alunos o que tem de mais moderno na fotografia, mas sem perder a fotografia clássica, a fotografia analógica. E agora é hora de conhecer mais uma história no Vida no Campus. Meu nome é Roseli de Fátima Brito Neto e estou aqui no Museu Antropológico, o local que eu trabalho e que faz parte de toda a minha carreira profissional e história de vida. Visto que eu me ingressei no curso de Ciências Sociais em 1981 e desde as primeiras aulas eu passei a participar dos projetos de bolsista da UFG, atuando no Museu Antropológico. E no Museu Antropológico, coordenei os trabalhos de museologia durante quase 20 anos. E a minha experiência é essa, dentro de museu, desde 81, né, eu também tenho experiência no Estado, né, trabalhei com o Museu Pedro Ludovico, dirigi por alguns anos e a minha dissertação de mestrado é a história do ludoviquismo, abordando o Museu Pedro Ludovico. E agora aguardo o resultado da tese. A tese já, o meu objeto de estudo é em Santa Cruz de Goiás, é um processo de musealização em Santa Cruz de Goiás, que aí eu vislumbrei uma proposta de roteiro turístico para toda a região. Então a museologia abriu, né, um leque, no meu caso individual, para o meu crescimento profissional e satisfação pessoal também, né, que todo profissional para conquistar, né, o que almeja tem que ter a satisfação. O Se Liga na UFG vai ficando por aqui, mas você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, pelo site da TV UFG e pelas nossas redes sociais. Anote os dados aqui na tela e aproveite para conhecer também a nossa programação. Você pode ainda ter acesso a conteúdos exclusivos e assistir a diversos programas gratuitamente. Espero você na semana que vem, hein? Tchau!